Augusto Mateus é economista e analisa neste grande jornal de quinta-feira a atualidade económica que marca o dia. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Comecemos por analisar uma das notícias que fez hoje manchete na primeira página do Económico. Nos próximos anos vão ser muito complicados para as famílias portuguesas, que se prevê que até 2016 vão perder de forma muito acentuada poder de compra. Mas não é nenhuma novidade, de facto. Este foi um alerta lançado pelo Fundo Monetário Internacional que diz que é fundamental que assim seja. Não, vamos lá ver. O que nós temos pela frente são medidas de austeridade que obviamente se traduzem em aumentos de impostos, se traduzem em reduções das prestações sociais, daquilo que os portugueses acedem pelo quadro dos bens e serviços públicos que são postos à sua disposição. Temos uma situação de inflação que é bastante menos favorável do que foi recentemente e, portanto, temos também uma política monetária que vai fazer face a essa subida da inflação, com aumentos da taxa de referência do Banco Central Europeu e, portanto, as famílias portuguesas vão também sofrer, porque estão bastante endividadas, com o aumento do serviço da dívida e, portanto, tudo somado, aumentos de preços por aumento da carga fiscal, redução do acesso a alguns bens e serviços públicos que vão ser concentrados no essencial, a soma disso tudo representa uma perda do poder de compra no sentido mais geral de nível de vida. Como é que podemos fazer face a isso? Obviamente, como tenho insistido aqui nestas minhas colaborações à quinta-feira, articulando bem as medidas de austeridade com a criação de condições para o relançamento do crescimento económico e, portanto, falando... Isso agora será uma responsabilidade do próximo Executivo, relançar a economia. Sem dúvida. Nós temos um quadro muito estrito da Carta de Intenções que o Governo anterior lançou aos seus parceiros internacionais no quadro do Programa de Ajustamento. Essa Carta de Intenções estabelece um conjunto de coisas que têm que ser feitas, mas não está lá tudo. Aquilo tem que ser feito, mas é preciso fazer mais, não do ponto de vista gravoso, mas exatamente do ponto de vista de compensar os sacrifícios e criar condições para o crescimento a prazo da economia portuguesa. Portanto, muitas vezes a comunicação social amplifica coisas, às vezes parece que os problemas das economias da Europa do Sul ou do euro são uma doença misteriosa e que tudo nos vai cair em cima. Não é bem assim e, portanto, eu creio que é importante que as pessoas percebam a dimensão dos ajustes que Portugal endividou-se excessivamente, o Estado, as empresas, o setor financeiro, as famílias, vamos ter que desendividar. Está agora a pagar pela má gestão dos últimos anos. E, portanto, anos. vamos ter um conjunto de medidas de austeridade, sobretudo ao longo de 2011, 2012, 2013, mas 2013, se fizermos bem feito, se não tivermos medo dos ajustamentos, 2013 pode ser um ano... De relançamento da economia? Sim, de saída da fase mais difícil da austeridade e de criação de condições para um crescimento da economia portuguesa que, obviamente, tem grande potencial. É preciso alguma coragem, é preciso boas medidas de política económica e é preciso confiança nos investidores. Quando há uma crise, nós saímos da crise por dois tipos de comportamentos anticíclicos. Ou por um Estado que tem capacidade pela sua disciplina anterior para poder gastar, coisa que nós malbaratamos, ou por investimento privado que lê a crise pelo lado da oportunidade e que faz investimentos no tempo em que eles são mais necessários. E, portanto, nós temos que apostar muito. É por aí que temos que apostar muito nisso. Christine Lagarde, a Ministra das Finanças francesa e candidata à liderança do Fundo Monetário Internacional, falou hoje de Portugal, disse que acredita que o país vai recuperar mais rapidamente do que a Grécia. Partilha desta opinião? Afinal, são situações muito distintas. São situações muito distintas e há, mais do que o passado, há a força de cada economia. A base exportadora da economia portuguesa é muito mais sólida, muito mais forte e alargada do que a da economia grega. E a aposta na exportação é, de facto, a fórmula para sairmos desta crise? Sem dúvida. É uma da exportação e daquilo que as pessoas às vezes não consideram como exportação, mas que é exatamente igual, que é a concorrência que nós podemos fazer no mercado local aos produtos importados. Portugal tem muito a fazer, é exatamente igual exportar ou vender no nosso mercado em concorrência, ou seja, ganhando em importações. Portanto, Portugal tem uma base industrial ainda importante, não ligou a essa base em muitas das políticas que seguiram nos últimos anos, pode ligar mais, tem recursos endógenos que pode valorizar, o turismo continua a ser, não o turismo predatório do território, não o turismo predatório do ambiente, mas o turismo de qualidade continua a ser um aspecto muito importante, a regeneração das nossas cidades pode ajudar muito ao desenvolvimento de novos produtos turísticos, portanto há muita coisa a fazer nesse domínio e, obviamente, se houver entendimento político, se houver mobilização dos portugueses para as tarefas essenciais e se houver boa governação,
e, sobretudo... Portugal tem tudo a seu favor neste momento? Tem tudo para que os sacrifícios valham a pena, tem tudo para que, digamos, a terapia produza resultados. As terapias não são especialmente simpáticas, mas quando nós sentimos que estamos a melhorar, ganhamos força para acelerar a nossa recuperação. Portanto, é isso que nós temos que pensar e, sobretudo, ajudará muito, não é uma questão apenas subjetiva, mas ajuda muito o reganhar da confiança. E o reganhar da confiança significa investimento e significa que as pessoas, perante as dificuldades, sentem que não estão a ser abandonadas, que não lhes vai cair nada em cima todos os dias e que os sacrifícios que estão a fazer valem a pena e que também elas podem dar contribuições, poupando mais, consumindo melhor. Às vezes, consumindo menos em euros, pode estar a consumir melhor e a manter o nível de vida. Portanto, as pessoas têm que ser capazes de fazer ajustamentos desse tipo. Fazer uma gestão também mais eficiente do seu dia-a-dia. A propósito da Grécia, de que falávamos há pouco, está a atravessar uma situação particularmente difícil, acentuam-se os rumores de uma reestruturação da dívida. Ontem a Alemanha e uma associação que representa 210 bancos alemães falava na já esta hipótese de reestruturação da dívida. Que futuro é que antevê para a Grécia? É inevitável reestruturar a dívida grega? A Grécia... Há muitas confusões sobre estas terminologias. Você veja sistematicamente a comunicação social não especializada e a especializada fala do aumento das taxas de juros implícitas nas dívidas soberanas. Mas o que acontece é que a dívida soberana vale menos. Quer dizer, a taxa de juros é a taxa que foi emitida e, portanto, quando a notícia, a pessoa que não sabe muito de economia pensa que a taxa de juros subiu, o que subiu foi basicamente o valor da dívida que foi contraída. E, portanto, quem contraiu dívida desses países está a perder dinheiro. E, portanto, o caso grego é um caso gritante e, portanto, obviamente, quem tem a dívida grega e quer torná-la líquida perde dinheiro. E, portanto, essa é a preocupação de quem tomou dívida grega. Quando se fala de reestruturação, não se está a falar de perdão de dívida necessariamente. Está-se a falar... Há muitas outras formas de reestruturar, há formas mais gravosas e outras como tudo o que tem a ver com dívida, que é o que interessa é que o devedor tenha condições para honrar a dívida. E, muitas vezes, para honrar a dívida é pagando em mais tempo. O aumento da maturidade será uma hipótese? É tendo períodos de carência, é tendo taxas reduzidas e, portanto, muito provavelmente o que vai acontecer com a Grécia e que será favorável a Portugal é que o Fundo Europeu de Estabilização Financeira possa praticar taxas mais baixas e possa ter períodos de amortização mais longos. O que acontecer para a Grécia poderá ser aplicado pode ser útil a Portugal e como Portugal é mais forte do que a Grécia, enfim, é algo que nós, não desejando o mal dos outros, aquilo que for a flexibilidade necessária para que a Grécia não colapse, será muito útil a Portugal para que tenha mais tempo para diluir os custos da austeridade no tal processo de ganho de confiança e crescimento cumulativo que vai ter que conseguir. Curiosamente, hoje Jean-Claude Trichet vai fazer algumas declarações a público e veio marcar a posição do BCE que se mantém contra qualquer tipo de reestruturação. Ontem a Alemanha contrariou, que tinha vindo a fazer até agora, e assumiu que de facto é uma das melhores saídas. Há aqui uma grande divergência entre o motor da economia europeia e a autoridade monetária. Não necessariamente, ou seja, a Alemanha expressa claramente o facto de estar muito exposta à dívida grega. Mas porque aqui tentou exatamente proteger-se do facto de ser um dos maiores credores da Grécia. Sim, a Alemanha fala como credor nessa matéria. O Banco Central Europeu fala como responsável pela política monetária europeia, que é uma coisa diferente de ser credor. E, portanto, a conjugação das duas posições parece-me correta. Isto é, há de se encontrar um consenso em que o Banco Central o que se lhe deve pedir é que fale como defensor da política monetária europeia. E defender a política monetária prevê rejeitar esta reestruturação? Obviamente, a política monetária tem melhores condições de execução quando credores e devedores se entendem e há cumprimento. E, portanto, obviamente, aquilo que se pode questionar é, digamos, a condução da política monetária europeia, nomeadamente o desequilíbrio manifesto que existe entre um euro que se aprecia e, digamos, as dificuldades de financiamento que existem neste período de crise. E, portanto, obviamente, a política monetária europeia também tem que dar contributos alargados, mais vastos do que tem dado, do ponto de vista desta articulação difícil entre rigor e crescimento, e, portanto, tem muito para trabalhar e tem muito para fazer, obviamente, não apenas respondendo com a subida das taxas diretoras no quadro da aceleração da inflação. Isso é previsível. É previsível que aconteça já no próximo mês. Hoje portanto, foi esse o sinal dado digamos, por tudo previsto. Agora, convém ter a noção de que o combate à inflação não se faz apenas com uma política monetária mais restritiva, faz
com medidas de apoio à produtividade, com medidas de alargamento do valor acrescentado, com medidas de alargamento da capacidade das várias economias europeias de transformarem, digamos, os seus recursos. Isso é também uma responsabilidade do BCE, que é o responsável... É responsabilidade do ponto de vista de uma política mais equilibrada entre a gestão do valor do euro e a gestão da taxa de juros. O Banco Central Europeu tem tido a vida facilitada porque uma apreciação do euro facilita-lhe a vida como entidade responsável por controlar a inflação, na medida em que importamos desinflação pela subida do euro. E, portanto, tem que haver maior equilíbrio porque uma taxa de câmbio sobreapreciada diminui a competitividade das economias europeias e cria dificuldades às economias. Portanto, é preciso um maior equilíbrio na política monetária, mas é compreensível, e essa função é compreensível a posição que o Banco Central Europeu assume do ponto de vista do rigor na lógica do cumprimento das responsabilidades de crédito e de pagamento das dívidas. Se a Grécia reestruturar, Portugal segue-se? São casos diferentes. Falo em Portugal como falo da Irlanda. Os mercados têm vindo muito... Nós não temos nada a ganhar com uma lógica, como lhe dizia, de haver aqui uma espécie de uma doença... Mas é isso que tem acontecido nos mercados financeiros. Depois do bailout à Grécia, penalizaram e começaram a pressionar a Irlanda, depois Portugal... Sim. Mas os mercados financeiros também são diversificados e há uma história muito simples que é contada sobre os mercados financeiros. Os mercados financeiros são mais complexos do que parece pela história que se conta. Parece uma entidade estranha. Os mercados financeiros são compostos por investidores, são compostos por agentes económicos com diferentes poderes e que têm diferentes estratégias. E, portanto, nós temos tudo a ganhar, como Portugal e como Europa, com uma lógica de perceber que os problemas na Grécia, os problemas na Irlanda e os problemas em Portugal são diferentes entre si e, no seu conjunto, se tem alguma coisa de semelhante, também têm com países como a Itália, como a França, como a Bélgica. Portanto, há problemas gerais na Europa que têm que ser enfrentados e cada país tem que se concentrar na sua dimensão de crise. E Portugal, o melhor que pode fazer é concentrar-se na resolução da sua própria crise e beneficiar, desse ponto de vista,